judeus, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Meus irmãos, muitas vezes somos seduzidos por causa dos problemas da vida e nos amarguramos e esquecemos de quem Deus é e do que Ele fez na nossa vida. O livro de Ruth, na verdade, poderia ser chamado de um livro da nossa história, a sua história e a minha história. E o livro de Ruth, ele descreve então, com cores fortes, o drama de uma família. É muito interessante como Deus inspirou o autor a escrever este relato do livro de Ruth, com esses detalhes tão peculiares e tão íntimos para nós que estamos lendo hoje. Com as cores certas, com o drama de uma família que está passando por um momento de extrema provação, é narrada essa história que vai fazer muito sentido para nós, ou que faz muito sentido para nós. Um estudioso chamado David Atkinson, ele diz que o livro de Ruth trata de um homem, sua família e seu destino. E ele nos lembra que o Deus das nações
também está interessado nas coisas comuns relacionadas a um homem. Olha que interessante. Esse relato do David Ackson é muito propício, porque o Deus que é o Deus das nações, é o Deus de todo o mundo, ele também é o Deus de um homem, de uma família e do destino daquela família. Pois é assim que Deus se relaciona, assim que Deus se relaciona conosco, de forma singular. Deus se preocupa com a nossa história, Deus se preocupa com os nossos passos, e Deus se preocupa com o nosso destino. Olhando então para este livro de Ruth, nós podemos aprender algumas coisas. Como introdução, 3 coisas importantíssimas nós vemos logo no começo do livro de Ruth. Bom, em primeiro lugar, o versículo 1 vai nos apontar e vai nos trazer algo interessante nesse versículo 1. Olha o que diz ali: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Primeira informação: o livro está dizendo que no tempo em que Deus instituiu os juízes, havia fome naquela terra. Então, em primeiro lugar, nós vamos perceber que quando falta uma liderança espiritual, o povo se desespera, o povo sofre. Este episódio, então, ele aconteceu justamente nesse período do governo dos juízes. Ainda não havia rei em Israel, não havia uma liderança monárquica, havia então um governo por juízes. Deus falava através dos juízes que ele levantava. Os juízes, quem eram esses homens? Só para relembrar, nós vimos isso já no domingo passado. Os juízes eram homens levantados por Deus para serem os libertadores da nação na época em que eles eram suprimidos ou oprimidos, na época em que eles sofriam perseguição das nações vizinhas. E esse foi um tempo então de muita instabilidade política, muita pressão econômica, uma corrupção moral muito grande aconteceu no período dos juízes, e também da apostasia espiritual. Então percebam, tudo isso era o cenário do tempo dos juízes, tá? Havia instabilidade política, porque não havia ainda um governo instituído, um governo, um rei, como as outras nações. Não havia então linha de sucessão, não havia quem liderasse o povo, porque o povo já rejeitara a Deus. Havia também uma opressão, um problema de opressão econômica muito grande. Uma vez que esse povo ele vivia em instabilidade política, então não havia relações comerciais com os povos vizinhos, esse povo então tinha problemas de economia. Era um povo basicamente que vivia da agricultura, vivia de algodão, de uva, vivia de café, essas coisas básicas da agricultura. Então, esse povo, ao passo que o inimigo fechava suas fronteiras, ou fechava suas saídas, ou mesmo desviava o leito do rio, então aquele povo sofria problema econômico muito grande, porque aquilo que gerava as suas finanças eram simplesmente sucumbidas pelos inimigos. Os irmãos vão bem lembrar disso quando aconteceu dos filisteus colocarem fogo nas plantações dos hebreus, ou um pouquinho mais antes, quando os filisteus também eles entupiram os poços de águas abertos por Isaac. Aquilo gerava problema econômico. Havia também uma corrupção moral gigante naquela terra, a ponto de um homem nazireu, separado por Deus, que tinha que ficar restrito de algumas coisas, e dentre elas as mulheres pagãs. Sansão também entra nessa corrupção imoral. O povo fazia o que queria, nós vemos isso na liturgia. Cada um vivia como queria, cada um fazia a sua própria lei, cada um guiava os seus passos conforme o seu nariz apontava. E havia o que? Uma apostasia religiosa. Eles rejeitavam então o senhorio do Senhor, feriam o mandamento do Senhor, que é de não adorar outros deuses e nem ter imagens dele. Então esse povo agora caía então numa ruína espiritual gigante, a ponto de se afastar de Deus, se apostatar da fé. O povo então estava entregue a si mesmo. Quem guiava o povo? O próprio povo.
próprio povo. Há um ditado muito equivocado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, hoje para nós, está na sua palavra. A voz de Deus, ela tem justiça, retidão, santidade, e a voz do povo não tem isso. Então, o povo aqui andava como queria, como diz o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava correto. Meus irmãos, o povo então estava sem liderança e sem referencial. Não havia uma liderança para aquele povo seguir, não havia um referencial para aquele povo olhar, mirar nele e então seguir os seus passos. Não havia isso. E embora os estudiosos afirmam isso, e também nós, a gente estudando o livro de Ruth, nós não temos uma data definida de onde é que se encaixa o livro de Ruth. Mas um escritor chamado Keil, ele concorda que esse período do livro de Ruth, provavelmente tudo indica que aconteceu justamente no tempo em que Gideão é levantado juiz. Porque lembra como está a situação quando Gideão é levantado como juiz? Quando o anjo aparece a Gideão, a terra está padecendo de fome. Gideão está no lagar malhando o quê? Ou está malhando trigo no lagar, né? Ou trabalhando com trigo no lagar. Israel está sitiado, podemos assim dizer. A fome é grande em Israel, e então provavelmente este episódio de Ruth acontece justamente nesse período em que Israel está sendo sucumbido pelos filisteus, e então é o período que Deus levanta Gideão como juiz, como libertador do povo. Mas em segundo lugar, nesse capítulo 1, nós vemos que quando a crise chega, o que acontece? Leia comigo a segunda parte do versículo. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Nós vemos aqui então que quando a crise chega, fugir é sempre a escolha de quem está perdido. Fugir é sempre uma escolha de quem está frio espiritualmente, de quem já não enxerga mais a casa do pão como a casa do pão. Um escritor muito famoso, chamado Aaron Risby, ele diz que quando os problemas surgem em nossa vida, podemos fazer 3 coisas. 3 coisas básicas podemos fazer quando os problemas chegam na nossa vida. Primeiro deles, suportar os problemas, encarar os problemas, bater de frente com os problemas. O segundo, fugir deles, correr dos problemas, dar uma corrida longe e afastar-se do problema. E o terceiro item que o Ersbins ele coloca aqui é que nós podemos usá-los a nosso favor. Quando o problema vier, então nós podemos reverter a situação e trazê-los a nosso favor. Elimeleque, meus irmãos, toma a decisão errada. Dessas 3, ele toma a decisão mais errada, que é o quê? Fugir, deixar a sua terra, deixar Belém, a casa do pão, para ir para uma terra estranha, uma terra distante. Elimeleque então toma a decisão de tirar a sua família de Belém e tornar-se um imigrante em terra estranha, uma terra idólatra, a terra de Moabe. Havia fome em Belém? Havia. A casa do pão não estava mais fornecendo pão? Não estava. Belém então meio que fazia uma propaganda enganosa, uma fake news, porque onde já se viu a casa do pão, não tem pão. Seria mais ou menos como nós levantarmos de manhã e irmos à padaria comprar pão, chega lá, a pessoa fala assim: olha, não fabricamos mais pão. Ué, então por que chama padaria se não tem pão? Mas temos bebidas, temos arroz, feijão, temos macarrão, temos carne, o que você quiser, só não tem pão. Ué, então muda o nome, senão fica uma propaganda enganosa. Meio que Belém está meio assim. Belém, a casa do pão não está mais fornecendo pão. Seu nome então não faz sentido. Os celeiros de Belém estavam vazios, e a decisão de Elimeleque, quando vê que a casa do pão está desprovida de pão, é se ausentar, fugir.
Mas por que Elimeleque toma essa decisão? Por que no momento da crise, Elimeleque resolveu tirar a sua família? Alguém pode dizer assim, mas Elimeleque fez o certo, ia deixar a família dele morrer de fome. Elimeleque foi um pai, um marido muito responsável. Mas alguém poderia dizer assim, como encontrar abrigo em terra distante? Como ser bem sucedido em lugar que nos odeia? Se a casa do pão não está bom, imagina fora dela. Imagina fora dela. Então, ele toma 3 atitudes erradas que vão complicar a sua vida e vão trazer problemas para a sua família. Primeiro deles, Elimeleque foge com a sua família para a terra dos inimigos. Os moabitas não eram povos amigos, eram povos inimigos de Israel. Eram povos que daqui a pouco nós vamos ver que já haviam confrontado Israel, já haviam sido pedra de tropeço para Israel. E desde a saída do Egito, esse povo se mostrou sempre hostil ao povo judeu, ao povo de Deus. Então, que atitude mais estranha de Elimeleque? Fugir para a terra dos inimigos, fugir para onde eles não seriam bem vistos, não seriam bem quistos. Meus irmãos, assim como Elimeleque, muitas pessoas no momento de crise, no momento de turbulência, estão fugindo para o território do inimigo, estão fugindo para viver na terra do inimigo, achando que lá o inimigo vai recebê-los bem e vai tratá-los bem. Bom, pode até receber bem, mas não vai tratar bem. Nós não somos amigos do nosso inimigo. A Bíblia diz que ele quer matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele no mundo: matar, roubar e destruir. Então, no momento de turbulência, no momento de crise, nós não podemos fugir para o território do inimigo. Se em Belém está faltando pão, imagine o que nós vamos comer na terra do inimigo. Mas o segundo erro Elimeleque comete, ele foge por meio de um povo idólatra, um povo que cultivava justamente aquilo que o Senhor Deus disse na sua palavra para não ser feito, cometer ato de idolatria. Mas a pergunta eu sei que você está fazendo aí é: quem eram esses moabitas? De onde surgiu esse povo? Bom, os moabitas, eles eram primeiramente descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Havia então, na história desses moabitas, uma correlação, podemos assim dizer, com os hebreus. E talvez, aí alguns dizem, que talvez Elimeleque, lembrando-se disso, correu para os moabitas dizendo: há um laço sanguíneo entre nós. Mas não era verdade. Por quê? Aquele povo se tornou um povo idólatra, e este era o mandamento que Deus já tinha dito. Abra, por favor, Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Os 2 livros atrás, Deuteronômio capítulo 2, lá no comecinho do livro. A palavra do Senhor é muito clara quando se refere à idolatria. Capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Temins dantes habitavam nela, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. E aí vai narrar toda a descendência de Moabe. Mas o Senhor tinha dito que não era para se misturar com eles, e depois o Senhor repete em Deuteronômio a lei de Êxodo 20, que era o quê? Não cometer idolatria. Então havia um mandamento, havia uma ordenança do Senhor: não se misturar com Moabe, não ir contra eles. Não era para pelejar contra eles e nem se misturar com eles. Mas Elimeleque
não observou isso e não observou a cultura deste povo. Este povo, eles adoravam um Deus chamado Camus. Quem era Camus? Camus era um Deus que aceitava sacrifícios humanos. Crianças e até mesmo adultos eram colocados diante de Camus e queimados vivos diante de Camus como sacrifício em oferta a este Deus. Este Deus era um Deus que aceitava sacrifícios humanos. E além de serem então idólatras, com esta prática abominável, eles eram também opressores, pois lá no passado eles haviam oprimido o povo de Deus. E essa opressão que eles cometeram contra o povo de Deus durou 18 anos. Durante 18 anos, Moabe, juntamente com outros reis, oprimiram o povo de Deus. Mas Elimeleque ainda comete um terceiro erro aqui. O terceiro erro de Elimeleque foi: ele, como chefe espiritual de sua casa, não confiou em Deus e saiu da presença do Senhor. Elimeleque, como chefe daquela família, como marido, como pai, Elimeleque deveria olhar para a história do povo de Deus e ver como Deus, em toda a história, protegeu o seu povo, guardou o seu povo, como durante 40 anos que aquele povo estava no deserto, onde não tinha supermercado Gonzaga, onde não tinha a padaria, não tinha a pastelaria, onde não tinha o sacolão, onde não tinha nenhum fast food ali perto para sustentar aquele povo. Deus sustentou aquele povo com alimento, com carne, sustentou aquele povo com maná, que é um alimento mais do que especial, sustentou aquele povo com água potável, deu àquele povo refresco durante o dia para que o sol não o molestasse, deu aquecimento à noite para eles, colocando uma coluna de fogo para que eles não fossem congelados. Deus guardou o seu povo. E agora Elimeleque faz o quê? Não confia em Deus, retira a sua família da presença de Deus e corre para a terra estranha. Meus irmãos, esse é o grande problema, é o nosso problema. Quando nós passamos por crises, quando nós enfrentamos os dilemas da vida, quando nós enfrentamos os perrengues de toda semana, possivelmente amanhã iremos encará-los, nós não podemos deixar de confiar em Deus. Nós cantamos uma canção que diz que Deus é fiel, e Ele é fiel, a fidelidade dele dura para sempre. Em toda a história, o Senhor se mostrou um Deus fiel ao seu povo. Não houve um momento da história da humanidade em que Deus não amparou o seu povo, em que Deus não tomou o seu povo pela mão, em que Deus não olhou para as nossas aflições, para os nossos problemas e nos desamparou. Pelo contrário, em todos os momentos da história, Deus esteve conosco, nos guardando, nos amparando, nos sustentando, provendo aquilo que precisávamos. Deus é fiel e nós não podemos deixá-lo no momento de crise, no momento de turbulência. A casa do pão, falta pão, e a solução não é abandonar a casa do pão, não é abandonar aonde Deus está falando. Devemos buscar, meus irmãos, a presença de Deus, ainda que por um período, por um breve momento, a crise parece ser maior do que a solução, ainda que por algum momento nós olhamos como Elimeleque e não vemos mais uma possibilidade de sustento, de vida, confiemos no Senhor. A fuga em determinadas ações podem até ser necessária, mas ela não é a solução imediata. Aqueles que cometeram esse tipo de fuga temporária, ainda que no princípio aparentemente foi boa, mas nós vemos que as consequências foram graves. Algumas delas, Abraão é para caminhar aonde Deus está mandando, mas chega um certo momento que Abraão foge para o Egito. Lá ele quase perde a sua esposa.
E lá é da onde ele traz a concubina, ou uma serva da sua esposa, que seria a sua concubina, Agar. E nós sabemos que a história de Agar e de Sara não foi tão boa assim. A descendência das duas brigam até hoje. Então, muitas vezes, alguns fugiram para terras vizinhas e não foram bem sucedidos. Mas há algumas fugas que são necessárias, nós precisamos deixar claro. Essas fugas não são da presença de Deus, mas são daquilo que nos tira da presença de Deus. Como José, por exemplo, José no Egito, quando ele estava na casa de Potifar, servindo com toda a delicadeza, gentileza e honestidade, quando a mulher de Potifar vem para cima dele querendo corromper José, o que ele faz? Ele foge. Não sei quais atribuições colocaram a José, ou quais adjetivos negativos colocaram em José. Se ele foi covarde, se ele não era homem, se ele foi uma outra coisa ou outra. Mas sabemos que essa história foi relatada para nós podermos enxergar em José uma fuga que é necessária. Fugir do pecado. É o conselho que a palavra de Deus nos dá. Foge da aparência do mal. Resista ao diabo, mas foge da aparência do mal. Então nós devemos fugir quando o assunto é tentação, quando o assunto é aquilo que se opõe à verdade do Senhor. Meus irmãos, muitos estão agindo como Elimeleque, não fugindo daquilo que é para fugir, mas fugindo da igreja. Eu estava vendo alguns comentários, aliás, algumas reportagens, melhor dizendo, e alguém, um religioso, disse assim: hoje eu tenho orgulho de dizer que a segunda maior denominação do país, eu tenho contribuição nisso, são os desigrejados. A maior igreja que tem no Brasil é a Assembleia de Deus, e em segundo lugar são os desigrejados. Eu tenho muito orgulho porque eu faço parte disso. E conforme a gente vai ouvindo a fala desse herege, desse falso profeta, então nós vamos vendo que a fuga da igreja, assim como ele e os seus seguidores, aqueles que se simpatizam com esse pensamento antibíblico e demoníaco, acham que fugir da igreja é a melhor coisa. Acham que não pertencer a uma igreja dá para se pertencer a Cristo. Não, eu amo a Cristo, mas eu não preciso de igreja, porque a instituição é religiosa, porque a instituição ela se corrompe, porque os pastores estão ficando ricos, estão querendo dinheiro, porque tudo na igreja gira de eu prefiro andar com Cristo. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque temos gente péssima, pastores péssimos, igrejas corruptas. Não é porque nós temos sistemas totalmente encharcados no pecado que a igreja deve ser descartada. É só escolher uma igreja bíblica. É só escolher uma igreja genuinamente bíblica, que professa a fé em Cristo e prega a sua palavra. Se uma igreja não está fazendo isso, saia dela, mas não fique em casa. Fugir da igreja não é a melhor escolha. E quando nós olhamos para essas pessoas que são desigrejadas, os argumentos são muitos. É uma feira de argumentos. Por que você saiu da igreja? Porque só tem gente falsa. Beleza, verdadeiro. Todo mundo é falso, você é verdadeiro. Saí da igreja porque as pessoas não me tratavam bem. Saí da igreja porque só se falava em dízimo. Saí da igreja porque o pastor era pecador. Saí da igreja porque eu entrava, saía e ninguém me notava. Saí da igreja porque eu não gosto muito de barulho. Eu detesto barulho. É uma igreja barulhenta, pula, canta, fala alto, eu não gosto disso. Saí da igreja porque ela é uma geladeira. Dá um frio danado. Ninguém fala nada. É todo mundo quietinho, silêncio. Não tem glória a Deus, não tem uma aleluia, não tem uma língua diferente.
Sai da igreja porque não tem músicos. Sai da igreja porque aquela igreja é muita música e pouca palavra. E outras desculpas que você sabe melhor do que eu que as pessoas dão. Sair da igreja, fugir da igreja não é a melhor opção. Elimeleque saiu de onde Deus falava. Saiu da terra, da casa do pão, assim como muitas pessoas estão fazendo, e esse não é a melhor coisa. Quais foram os resultados que Elimeleque colheu com a sua atitude saindo de casa? Pelo menos dois resultados ruins. O primeiro deles, ao sair de Belém, ele foi viver como imigrante em uma terra distante. Primeiro, ele deixou de ser um nativo, deixou de ser um nacionalista, alguém que poderia usufruir de todo o direito da terra que ele nasceu, para ser um imigrante. E o imigrante, ele não vive tão bem na terra a qual ele vai morar. Ele pode ser bem recebido, mas ele não tem todos os direitos. Ele não tem todos os direitos assegurados como cidadão daquela terra. Se qualquer um de nós formos morar em outra terra, por exemplo, vamos morar nos Estados Unidos, de forma legal, tá? Por favor. E chegando lá, mesmo que nós tenhamos trabalho fixo, moradia fixa, nossos filhos estudam em escolas, nós não temos todos os direitos que um americano tem, porque nós somos imigrantes, e as pessoas nos verão como imigrantes. A nossa fala vai denunciar, os nossos costumes vão denunciar, a nossa maneira de ser vai nos denunciar, e eles vão nos ver como imigrantes, e nós teremos que aguentar piadinhas, porque somos imigrantes. Então, Elimeleque, ele prefere deixar a casa do pão para viver como um imigrante em uma terra distante, para simplesmente viver como um estrangeiro. E o segundo ponto, o resultado que ele colhe aqui, é que ele, como um estrangeiro, como um imigrante, então, ele foi achando que ganharia, ou que a sua vida melhoraria, que a sua vida teria um outro rumo ao ir para Moabe. Mas em Belém ele estava o quê? Com fome. Não havia suprimentos. Não havia mais como trabalhar na agricultura. Não havia mais os seus rendimentos físicos. Mas o que ele ganhou em Moabe? Perdeu a sua família. Ou melhor, a família foi toda destruída. Elimeleque morre. Logo em seguida, os seus 2 filhos. E Noemi, então, na terra de Moabe, Noemi perde tudo. Perde o seu marido que conduziu eles para essa terra. E ela perde também os seus 2 filhos. Ou seja, na terra estranha, longe da presença de Deus, nós perderemos muito mais do que nós achamos que perdemos diante dele. O que nós ganhamos quando nos desviamos, quando nós resolvemos viver no mundo, em terras estrangeiras? Dentro da igreja, não sou feliz, eu não consigo congregar numa igreja onde eu não fico alegre, onde eu fico triste, onde não há alegria, não há liberdade. Eu vou para o mundo. Lá no mundo eu vou poder ter festa, lá no mundo eu vou poder me divertir, eu vou poder ser alegre, eu vou poder ser livre, ninguém vai colocar regras em mim, ninguém vai colocar nenhum limite em mim. Pois bem, em terras estrangeiras, a família de Elimeleque só alcançou a morte. Assim também são os que abandonam a Deus, que deixam a presença do Senhor. A morte os espera. Não estou falando da morte física, ela é uma realidade da nossa vida, mas a morte espiritual espera. Muitos que estavam conosco, que partilhavam conosco do pão e do vinho, que partilhavam conosco das bênçãos espirituais, estão irreconhecíveis hoje.
não parecem que um dia estiveram conosco, não parecem que um dia foram cristãos, estão desconfigurados, estão sem aparência, estão raquíticos, eles estão mortos nos seus pecados e nos seus delitos. Foram buscar alegria e só acharam pranto. Por isso, meus irmãos, o enfrentamento da crise é melhor do que fugir. É melhor enfrentar o problema do que fugir da presença do Senhor. E olha que interessante, a Bíblia não narra, mas o que a Bíblia narra é que somente a família de Elimeleque fugiu de Belém, outros ficaram e batalharam pela terra, esperaram no Senhor, seja lá no lagar, né, trabalhando com trigo, seja lá nos campos que estavam queimados, eles esperavam no Senhor. Essa família então toma uma atitude precipitada, porém o resultado para eles foi imediato. Eles não alcançaram bênçãos naquela terra. Não, os planos humanos, os nossos planos fora da vontade de Deus, eles são sempre frustrados. Quando nós traçamos os nossos planos fora da vontade de Deus, eles serão frustrados. Qual era o plano de Deus para Jonas? Era para ele ir para Nínive. Qual era o plano de Jonas? Tarsis. Jonas foi frustrado. Jonas não teve o seu plano realizado. Nós não podemos tomar decisão sem consultar a Deus, seguindo a nossa própria orientação. E se fizermos isso, assim como Elimeleque fez sua família, conduziu sua família numa escolha em que ele não consultou a Deus, foi um puro desastre, foi uma escolha ruim, foi uma escolha louca, foi uma escolha que trouxe morte para aquela família, trouxe a ruína para aquela família. Mas a partir do versículo 6, o cenário começa a mudar. Por quê? Porque no meio da amargura há um Deus gracioso que se lembra do seu povo e derrama a sua graça sobre aqueles a quem ele quer bem. A partir do versículo 6, o cenário começa a mudar. E olha o que diz aí as Escrituras. Na verdade, um pouquinho antes, né? Morre Malom, versículo 6, então se dispôs com as suas noras e voltou à terra de Moabe, e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Noemi agora, ela ouve que a casa do pão estava fabricando pão de novo, que a casa do pão havia pão em fartura de novo. E agora aquela mulher que foi juntamente com a sua família para alcançar bênçãos, ela foi com uma família, talvez levando algumas coisas, mas ela volta sem nada. A ida dela foi com uma família, marido e filhos. A volta dela é somente com uma nora e sem nada, sem nenhum mantimento, sem nenhuma posse. Irmãos, a partir do versículo 6, nós vemos que Deus, na sua ira, Ele executa a sua misericórdia sobre o seu povo. Lembra? O povo de Israel se desviou da presença de Deus. O povo de Israel rejeitou o Senhor, cada um vivia conforme queria. Deus então permitiu a opressão sobre aquele povo. Deus permitiu que aquele povo fosse privado de comida, então usou a sua misericórdia. Isso nos mostra que a mesma mão que fere é a mesma mão que cura. Deus é o mesmo Deus que disciplina, Ele também é o mesmo Deus que restaura. O mesmo Deus que envia a fome é o mesmo Deus também que envia o pão como gesto de sua graça. No meio da crise, meus irmãos, Deus aponta uma saída e se lembra do seu povo para restaurá-lo à vida.
Agora Noemi ouve então as dádivas, as boas novas, de que a terra da qual ela saiu, da qual ela com seu marido fugiu, tentando alcançar bênçãos, agora a terra de Belém voltou a ser a terra do pão. E então, a partir do versículo 6 até o versículo 14, nós vamos ver o cenário de despedida de Noemi com as suas noras. Então aqui nós temos um diálogo bem interessante, quando Noemi então ouve falar isso, ela vem embora com suas duas noras, mas talvez ali no meio do caminho Noemi para e fala assim: não é justo, eu sei o que é ser estrangeira em Moabe, eu não posso levar essas duas moabitas para serem estrangeiras em Israel, não é justo com elas, não é correto com elas. Então Noemi vira para suas duas noras e diz isso, no versículo 6 em diante, ela diz, a partir do versículo 8, disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os que morreram e comigo. Noemi então diz para as noras: voltem para a vida de vocês. E olha que interessante, Noemi diz: volte para os seus deuses também. Noemi então perdeu o que havia levado para Moabe, e agora está prestes a perder o que ela também encontra em Moabe, que é a companhia das suas duas noras. Ela está se despedindo das únicas duas pessoas que ainda faziam parte da sua vida, e ela está então se despedindo das únicas pessoas que poderiam lhe dar o quê? Uma esperança, uma descendência. E ela então está se desfazendo disso, porque agora ela precisa voltar para Moab, para Belém. Mas olha que interessante, dentre esse diálogo, do versículo 6 ao versículo 14, nós vamos ver então uma justificativa de Noemi, e Noemi se justifica por que as suas duas noras devem voltar. Duas justificativas são plausíveis aqui para Noemi. Primeiro, que ela não tinha nada a oferecer às suas duas noras. Olha que interessante essa justificativa de Noemi. Eles saem de Belém procurando vida boa em Moabe, não encontra nada, e agora a fala de Noemi é: eu não tenho nada para dar para vocês. Ou seja, grifo nosso aqui, né? A minha situação é pior do que quando eu cheguei aqui. Se quando eu cheguei aqui estava ruim, agora piorou. Agora a situação está pior, então eu não posso trazê-las comigo. A segunda justificativa de Noemi é que ela estava impossibilitada de gerar filhos, e mesmo que ela arrumasse um casamento, se casasse naquela noite e engravidasse no dia seguinte, ainda assim ia levar muito tempo para a criança nascer, crescer, se formar e estar apta para casar com as suas noras. Então ela se despede num momento de muita dor, tanto para Noemi quanto para suas noras, porque a Bíblia descreve como um choro alto das duas noras. Creio que foi um momento muito difícil para Noemi, creio que foi um momento difícil para as três mulheres, ele tem que separar. Mas olha que interessante, neste momento então que Noemi se vê amargurada, a ponto dela dizer que ela não era mais uma mulher abençoada, era uma mulher amargurada, Noemi, ela não só declara que ela sofreu aqui perdas materiais humanas, mas também ela sofreu perdas espirituais estando em Moabe. Por quê? Olha só como Noemi se sente. O versículo 13 descreve bem para a gente isso, no capítulo 1 ainda. Olha como Noemi se descreve: esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ei de tomar-vos marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi está dizendo que a situação dela, o problema dela é o quê? Deus. Deus é o problema de Noemi. Noemi está dizendo: o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Ela se sente injustiçada por Deus, ela se vê vítima, não do inimigo,
e não dos problemas cometidos pelo povo, mas sim de Deus. Ela atribui toda a tragédia da sua vida a Deus. Ela vê Deus como seu inimigo, como aquele que pesou a sua mão sobre ela. Noemi responsabiliza Deus pela tragédia da sua vida. Podemos dizer que Noemi estava brava com Deus, está virada com Deus, porque ela se denomina como uma mulher amargurada, por agora ser uma viúva velha, pobre e sem filhos. E ela acrescenta um elemento, um ingrediente nessa situação de ser pobre, velha e sem filhos. Ela também se vê uma mulher amargurada de vida. Isso é o que dá quando nós fugimos da presença do Senhor. Isso é o que dá quando nós abandonamos a casa do pão. Nós vamos ver Deus sempre como um oponente, como o causador de todas as tragédias e males da nossa vida. E mesmo que a gente use uma expressão, Deus quis, ou Deus fez isso, ou Deus permitiu isso, nós estamos atribuindo a Deus a tragédia que acontece na nossa vida. Mas nós vemos nessa separação algo glorioso da parte de Deus, nesse rompimento de Noemi com suas noras. Nós vemos a mão de Deus agir através de Ruth, em uma declaração de amor de forma muito especial. Versículos 14 a 18 narra a expressão de Ruth, narra a declaração de Ruth. Ruth, ela faz o quê? Uma afirmação de fidelidade, de determinação, de compromisso de amor com a sua sogra Noemi. Ela poderia seguir os mesmos caminhos de Orfa, ela poderia trilhar os mesmos caminhos de Orfa, e era justo. Noemi estava dando essa possibilidade a ela. Noemi estava dizendo assim: olha, minhas filhas, vocês não devem nada para mim, sigam a vida de vocês, é justo que vocês se casem, são jovens, são bonitas, sigam a vida de vocês, vocês não são israelitas, não vão sofrer vivendo como estrangeiras, segue a vida. Mas Ruth não. Ruth deseja compartilhar o futuro com Noemi, a ponto dela dizer: não me inste que eu não vou te deixar, aonde você for eu vou, aonde você pisares eu pisarei, aonde você deitar eu vou deitar. E ela diz ainda: não me instigue se somente a morte não nos separar. Ruth está determinada a ter um futuro com Noemi, abraçando até mesmo o quê? O Deus de Noemi. Ela faz uma declaração de fé, mostrando que Deus iria dar um jeito na situação, que Deus iria resolver e cuidar dos problemas das duas mulheres que agora estavam sem recursos. Noemi aqui mostra então como Deus exerce, como Deus mostra a sua fidelidade de forma sincera para conosco, levantando então pessoas para nos animar nessa caminhada que nós vivemos. Essa expressão de amor, compromisso de Ruth na viagem de volta para Belém mostra a mão de Deus agindo em favor da Noemi, embora ela se achasse amarga, embora ela achasse que Deus a abandonara, embora ela achasse que o problema da vida dela foi causado por Deus. Deus está dizendo através da boca de Ruth que iria abençoá-la, que ela não seria abandonada. Deus converte o coração de Ruth para que agora ela deixe seus costumes e passe a ser uma filha de Deus. Meus irmãos, concluindo, quando nós examinamos aqui a saga, o caminho dessa família belemita, nós podemos tirar aqui algumas lições com essa família. Em primeiro lugar, nós devemos parar de reclamar das adversidades e dos problemas da vida, e devemos parar de nos aborrecer com elas e olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Enquanto Noemi estava reclamando da vida, o que estava acontecendo em volta dela? Uma declaração de amor de Deus através da boca de Ruth. Enquanto Noemi estava dizendo: eu sou amarga, Ruth estava dizendo: o seu Deus é o meu Deus, aonde você for eu vou,
aonde você ficar, eu ficarei, e somente a morte vai nos separar. Não olhemos para as adversidades, não olhemos para os problemas, porque isso pode nos cegar, pode tirar a nossa visão daquilo que Deus está fazendo, pode tirar os seus olhos daquilo que Deus está realizando na sua vida. Tire os seus olhos do problema, coloque os seus olhos em Deus. Segundo lugar que nós podemos aprender com essa família: pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Deus não é nosso oponente, Deus não é o nosso inimigo. Nós não podemos olhar para Deus dizendo assim: Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu prospere financeiramente, Deus não quer que eu me case e tenha uma família, Deus não quer que eu tenha filhos, Deus não quer que eu termine essa faculdade, Deus não quer que eu invista nesse negócio que eu estou fazendo. Meus irmãos, Deus não é o seu oponente, Deus não é o seu oponente. Pare de se amargurar achando que Deus não quer aquilo que não está acontecendo por algum fator externo. Elimine isso da sua vida. Não cultive este ato de inimizade com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vai ser ao nosso favor. Durante todo o tempo, Deus estava com Noemi. Durante todo o tempo, a mão de Deus era com ela. Durante todo o tempo, Deus trabalhou para ela, para o bem dela, mas ela estava ainda amargurada, achando que Deus era o responsável e de que ela iria voltar para a terra dela e iria morrer ali sem nada acontecer. E essa relação, meus irmãos, do sofrimento com a punição de Deus é muito automática. Existe essa relação automática entre o sofrimento que nós passamos e a punição de Deus. Foi o que Noemi fez aqui. Ela correlacionou: eu sofro porque Deus quer, logo Deus é o responsável. Isso é muito ruim, porque muitas vezes o sofrimento não é uma ação direta de Deus. No caso de Belém, por que Belém está passando por um momento de turbulência? Porque eles abandonaram a Deus, fazendo cada um o que queria, cada um dirigindo a sua vida como bem queria, e não consultando a Deus. Então nós devemos entender que Deus sempre será ao nosso favor. Ele é o nosso abençoador, Ele é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o Deus Emanuel, sempre presente conosco. E a prova de que Deus não abandonara Noemi e que ela deveria ter visto isso é que a história dela não terminou como começou. Salomão já dizia, né? Melhor o fim de todas as coisas do que o início dela. Não importa como a sua vida tem entrado até aqui, o que importa é o que vai acontecer daqui para frente. No final da história é de bênção para nós. O livro de Noemi não termina com derrota, mas termina mostrando como Noemi foi vitoriosa, como a alegria veio para aquela casa. Noemi viu que a sua descendência cumpriu o projeto de Deus na terra. Através da descendência de Noemi viria a sucessão real, da onde viria Jesus, o nosso Cristo, o Messias. Noemi precisaria enxergar isso, que o Senhor resgataria ela, que o Senhor não a desampararia, que Ele deixou, inclusive relatado na lei em Levíticos, que as viúvas não deveriam ser abandonadas, mas que os órfãos e as viúvas deveriam ser cuidados, que os estrangeiros deveriam ser cuidados. Estava na lei. Noemi deveria ter lembrado disso, de que Deus, Ele estabeleceu tudo certinho e deixou tudo relatado, para que aqueles que sofrem opressão, aqueles que padecem de fome, aqueles que são órfãos, aqueles que são estrangeiros, eles não fossem abandonados. Mas na própria lei, Deus estabeleceu recursos para que estes que
passam por necessidades fossem supridas. Meus irmãos, Noemi teve a benevolência de Deus através do parente resgatador. Quando eles chegam em Moabe, quando eles chegam em Belém, então Deus move a história para que Ruth e Boaz tenham um encontro, para que o coração de ambos se apaixonem, para que ambos se vejam e eles possam então desejar ter uma família. Deus então faz com que o primeiro resgatador, que não estava nos planos de Deus, rejeite a possibilidade de resgatar a Noemi, vindo a Boaz, para que Boaz fosse o resgatador de Noemi, casando-se com Ruth. Boaz, ele é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Ele é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Boaz resgata Ruth, assim como Jesus nos resgata. Assim como Ele, Jesus, é o nosso resgatador, nos tira de uma situação de opróbrio, de uma situação de caos, numa situação totalmente deplorável. Noemi encontrou a benevolência de Deus. Quando ela volta para Belém, ela e sua nora então são acolhidas, cuidadas e têm suas vidas salvas pelo resgatador. Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador. Ele pagou a nossa dívida, nos acolheu quando nossa vida estava numa amargura e sem cor, quando não havia expectativas para nós, quando nós achávamos que a continuidade da nossa vida seria voltar, sentar, comer e morrer. Ele trouxe cor à nossa vida, Ele trouxe esperança à nossa vida, Ele trouxe doçura à nossa vida. Ao voltar para a casa do pão, meus irmãos, Ele se aliançou e tirou a amargura da nossa história e nos fez sua noiva, que Ele tem cuidado de nós, do nosso presente e do nosso futuro. O nosso Senhor, o nosso resgatador, Ele já escreveu a nossa história, e a nossa história não termina em crise, a nossa história não termina com derrota, a nossa história, meus irmãos, o povo de Deus, a noiva do Senhor, termina com festa. Há uma boda preparada para nós, já está tudo pronto, a mesa já está pronta, os comes e bebes já estão prontos, os músicos já estão com seus instrumentos apostos, o noivo já está todo vestido, pronto, esperando a noiva. E daqui a pouco, meus irmãos, nós nos encontraremos com o nosso resgatador, com aquele que nos resgatou, que nos tirou das trevas, e nós então entraremos naquele grande salão, e os anjos tocarão as trombetas, a música será tocada naquele cenário, e então nós entraremos adornada, linda, para o nosso noivo, totalmente elegante e lindo, para casar-se com Ele e viver a vida eterna com Ele, e nunca mais ter falta de pão, nunca mais ter a falta daquilo que nós tanto precisamos nessa vida. Finalizando, meus irmãos, não importa a situação e o problema, não se afaste da casa do pão, não deixe de vir à casa do pão, porque é na casa do pão que o resgatador vai te suprir e vai resolver a sua situação.